foi Bob Marley, pasmem vocês, que disse: difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que mais se ama. Eu desisti. Mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. Eu não sei ao certo quando ele disse isso, se durante a doença que o levou à morte, ou se diante de alguma outra situação em que percebeu que continuar não fazia mais sentido. Mas é fato que, com toda essa cultura do coaching, né, que insiste que a gente precisa insistir para conquistar, para vencer, e de certa forma isso tem a sua beleza, né? Quando a gente trata de coisas nobres, mas em determinados momentos da nossa vida, quem sabe insistir é burrice, porque quando são, no final da história, os alvos da nossa insistência, coisas que nos fazem mal, por que insistir nisso afinal de contas, né? Quem nunca passou por uma situação em que você estava tão obcecado por algo, insistiu tanto, mas aquilo no final da história estava lhe fazendo mal, não é isso? O texto que nós vamos ler hoje é um texto sobre desistência, mas é um texto sobre desistir do ego, desistir do eu, desistir do orgulho, desistir, quem sabe, dessa insistência e obstinação que temos de ficar segurando as rédeas da nossa vida o tempo todo. Por isso eu convido você para ler comigo Tiago, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, e ser tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até o versículo 20, porque no 21 ele vai acender uma nova tônica sobre imoralidade. Mas nós vimos, né, semana passada, que Tiago ele vai falar sobre as provações, e ele vai dizer que as provações podem ser motivos de alegria, quando nós entendemos que é através da provação que Deus pode aperfeiçoar a nossa fé. Ele vai falar de insistência, vai falar de perseverança, mas nós vimos também que a provação que Tiago está falando em seu livro é justamente a privação, era a perseguição que eles passavam, né, por conta de terem abraçado uma nova fé, e por conta dos seus conterrâneos, né, judeus, como assim o chamam, não judeus cristãos, estarem ali contrariados e começarem a perseguir esses novos crentes. Assim, eles tinham dificuldades para arrumar emprego, eles tinham dificuldade para a provisão do seu dia a dia, e tudo isso era algo que deixava o indivíduo, quem sabe, estarrecido ou indignado, porque afinal de contas, por que Deus está deixando que isso aconteça, né? Se Jesus é mesmo o Messias, a quem nós tanto esperávamos, e se essa fé é uma fé genuína, verdadeira, por que Deus está deixando que a gente passe por privações, passe por esse tipo de situação terrível? É quando Tiago vai dizer que as provações, as perseguições, né, as privações, na mão de Deus, pode ser uma ferramenta para o aperfeiçoamento da fé.
Percebam que, falei isso na semana passada, a palavra provação vem do grego peirasmos, né? Que pode ser traduzido de maneira literal por teste. Então, peirasmos tem o sentido justamente de algo que está sendo testado, pelo mal ou pelo bem. É sempre um teste. Essa concepção de prova e tentação, que a gente tanto escuta, ela funciona muito bem na nossa língua, em português. Mas no grego não tem diferença. Peirasmos é uma única palavra e o que vai fazer a diferença vai ser o contexto em que ela está sendo aplicada. Como, por exemplo, quando Jesus foi para o deserto, ele foi para ser peirasmos por Satanás. E lá você vai ler tentado, não é isso? E em outro momento, por exemplo, no caso de Abraão, Deus decidiu peirasmos Abraão. E aí você vai ler na nossa versão em português, provar Abraão. Em português vai ter essa distinção do provar, a gente vai dizer que quem tenta é o diabo, é o mal, Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. É necessário muito cuidado nessa hora, porque o autor bíblico não tem a preocupação de fazer essa diferença. O autor bíblico ele tem na sua cabeça essa diferenciação de que o bem é algo que emana de Deus, e as privações, as provações, as perseguições na mão de Deus pode ser uma ferramenta para aperfeiçoamento. A aperfeiçoação não vai funcionar. Para o aperfeiçoamento. Mas Deus não nos coloca nessa situação. Tiago não está dizendo isso aqui na sua carta. Em outros momentos, pode ser que Deus usou de situações justamente para chegar a um objetivo, como no caso de Abraão, que eu vou falar um pouco mais. Mas o que está acontecendo aqui é essa situação de perseguição que o judeu cristão, o novo cristão, não conseguia assimilar muito bem. E que Tiago vai trabalhar no sentido de que Deus pode muito bem usar isso para aperfeiçoamento, mas não era ele que estava causando isso. Por que eu digo que não era ele? Porque ele vai dizer no 13 ainda, percebam que não é uma nova carta, não é um novo texto, é o mesmo texto. Tiago começou falando: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias peirasmos. Agora no 13 ele diz: ninguém quando peirasmos deve dizer sou peirasmos por Deus. Vocês estão entendendo aqui o que Tiago está querendo dizer? Vocês estão passando perseguições. E ele vai chamar as perseguições de peirasmos, de provação em português. Mas no 13 ele vai dizer: porém, ninguém diga que está sendo peirasmos por Deus. Não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus que está fazendo você sofrer. Não é Deus que está te colocando nessa situação de perseguição. É isso que ele está dizendo. E ele vai dizer por quê? O argumento dele é: Deus não pode ser peirasmos pelo mal. Por que Deus não pode ser testado pelo mal? Porque ele não vai ceder ao mal. Nunca. E se o sofrimento do outro é mal, não pode vir de Deus, porque Deus não pode ceder a esta tentação de causar mal a ninguém. É o argumento de Tiago. E ele diz: e Deus a ninguém peirasmos, a ninguém tenta, né? A ninguém coloca em uma situação de risco de pecado. Eu não sei se isso está fazendo sentido na sua cabeça, porque a gente sempre aprendeu que Deus nos prova, mas não nos tenta. E isso é muito simplório para a concepção de Tiago aqui. O que Tiago está dizendo é que Deus, quando intervém para o crescimento, para a edificação, para gerar uma fé mais madura. Mas ele não coloca ninguém em uma situação de risco de queda, risco de pecado. E aí você vai se lembrar, quem sabe eu posso dizer aqui, apesar de eu não ter terminado ainda a divisão aqui, né, até o 15, pelo menos que ele está falando desse assunto, de Abraão. Mas Abraão foi provado por Deus, né? Mas qual era o alvo de Deus? Era saber se Abraão tinha fé mesmo? Esse era o objetivo de Deus. Quando você lê lá em Gênesis, era isso que Deus estava querendo no final da história como resultado? Não é uma coisa meio estranha? Porque se Deus sabe de todas as coisas, para que ele vai testar Abraão se ele já sabe que o resultado é um Abraão fiel? É meio estranho, não é? Ou então ele não sabe. Ele fez o teste para ver se Abraão era alguém de confiança. Ou não é nada disso.
O que Deus estava querendo dizer em Gênesis pode ser que em uma cultura pagã, em que as divindades pagãs, os deuses de outras nações, eles pediam o sacrifício de crianças, e Abraão veio justamente dessa cultura suméria, não é? Justamente por conhecer essa característica do paganismo, ele percebe que o pedido de Deus é um tanto comum. Isso é algo interessante para você pensar. Para Abraão, aquele episódio do pedido de Deus para sacrificar o filho não é algo estranho, porque ele vê ao redor dele e sabe que é assim que funciona no paganismo, que é assim que funciona nas outras nações, é assim que funciona nas outras religiões. Mas o que acontece quando ele chega lá? Deus não permite, porque Deus estava dizendo para Abraão que ele jamais permitiria a morte de inocentes como sinal de adoração, e Abraão entende muito bem o que Deus está querendo dizer para ele. E mais, Deus vai mostrar ali, cristologicamente, a gente sabe que o cordeiro que seria provido por Deus era justamente Deus dizendo que quem iria oferecer o filho como sacrifício não era Abraão, era ele. Deus inverte as coisas. Então, a aprovação de Abraão, que a gente bem o diz, o teste de Abraão não era sobre Abraão, era sobre Deus. Era Deus se revelando a Abraão. Não era Deus botando uma enfermidade em Abraão, não era Deus botando Abraão numa situação de terrível calamidade, terrível sofrimento. Não é sobre isso, era Deus se revelando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, embora as palavras, né, possam se confundir, dependendo do contexto, dependendo do episódio, o que Tiago está dizendo é que Deus não coloca ninguém em uma situação de teste para a queda. O que Deus faz é usar as situações para que justamente nós tenhamos a fé aperfeiçoada. Alguém perguntou assim: mas e a vontade permissiva de Deus? Isso é algo para mim é estranho, né? A gente aprende isso por muitas décadas e muitos séculos, quem sabe, nas escolas bíblicas, e de fato Deus permite muita coisa. E quando a pessoa perguntou: mas e a vontade permissiva de Deus? Eu falei: mas o que é a vontade? O que é uma vontade permissiva? Deus tem, por exemplo, uma vontade de que é da vontade de Deus, do coração de Deus, que o diabo ele persiga as pessoas e maltrate as pessoas? Não, não é. Mas ele permite? Permite. Então você pode chamar isso de uma vontade permissiva? Não. Não é uma vontade dele. Ele não está com vontade disso. Ele permite isso. Ele permite o homem livre tomar decisões livres. Ele permitiu Adão tomar a decisão que tomou e a queda aconteceu. Ele intervém em alguns determinados momentos, mas não intervém o tempo todo. Então o que é a vontade permissiva de Deus, senão o fato de que Deus deixa as coisas acontecerem, porque vai ter um momento ideal, um momento certo, um momento justamente em que Deus intervirá de uma vez por todas. Então esse negócio de vontade permissiva de Deus precisa ser um pouco mais explicado, porque eu acho que se nós excluirmos a vontade e deixarmos só a permissão de Deus, faz até mais sentido para a gente. Voltando ao nosso texto aqui, o Tiago está dizendo que Deus não coloca ninguém em situação de queda, ninguém em situação de sofrimento, ninguém em situação de ser tentado pelo mal, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então o que Deus faz não é mal nunca, nunca é o mal. Ele pode sim corrigir aquele que está se afastando dele, corrigir aquele que está em pecado, e pode usar de ferramentas para o aperfeiçoamento, para justamente trazer o outro de volta. Agora, nunca te colocar em uma situação de sofrimento por colocar, como matar os nossos filhos, como nos levar a estarmos acamados, doentes, esperando a morte chegar, porque ele tem um ensinamento especial para passar para você. Isso Tiago está dizendo que não acontece? Não sou eu que estou dizendo. Na verdade, eu estou explicando para você o que Tiago está dizendo. Deus a ninguém peirasmos, porque ele não pode ser peirasmos pelo mal, e por isso não pode ser tentado pelo mal, né? E a ninguém peirasmos. Aí ele vai explicar, então, de onde vem, né, tanto problema, de onde vem tantos acontecimentos que nos levam a passarmos por tantas privações. Aí ele vai dizer assim, mas cada um é peirasmos quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Aí ele começa a explicar de onde vem o problema. Entenda que
o seduzido aqui, a ideia é de um anzol que está lá com a isca, né? E o peixe vem, olha aquilo, opa, comida, né? Vou me dar bem, morde e é fisgado, não é? Cada um é peirasmos, né? Quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. O que ele está querendo dizer aqui? Que no final da história, o cristão que estava lá sendo perseguido, passando por situações de privação, como a gente falou, e estava tendo dificuldade de passar naquilo, o Tiago vai dizer, se você tem dificuldade, peça sabedoria a Deus, ele dá com liberalidade, mas não diga que o risco que você está tendo agora de queda, de se afastar de Deus, de tomar uma decisão precipitada, vem de Deus, porque isso vem do seu coração, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, é o que ele diz. E na maioria das vezes, se nós pararmos para pensar, as situações que nós nos encontramos tantas e tantas vezes, e que a gente tantas vezes também lança na conta da vida, não é? Lança na conta do caos que é a humanidade, é culpa nossa. Se nós formos honestos, a gente vai ver que tantas e tantas vezes a gente está insistindo, a gente está ficando enamorado, não é? Por coisas que no final da história são extremamente destrutivas para nós. Ele vai dizer, nós somos tentados quando atraídos e seduzidos, fisgados por nossos desejos. Perceba, de Deus vem tudo que é bom, mas o mal vem do nosso coração. E pode ser que Tiago tenha aqui, justamente como panorama, a queda do homem no Éden. É olhar aquilo que não está no coração de Deus e obstinadamente ser fisgado por aquilo e seguir uma trajetória cega. Não é Deus que está fazendo isso, somos nós que estamos fazendo isso. Quando a gente se encanta, e a gente sabe no final da história, porque é muito comum a gente pensar em seduzido, né? Ele usa uma linguagem aqui que tem a ver com luxúria mesmo, porque ele quer frisar o ponto, marcar mesmo, que é um desejo extremamente apaixonante de nossa parte. A gente se encanta, não necessariamente precisa ser com essa conotação sexual, pode ser qualquer coisa, meu amigo, que a gente projete, mas não é algo que vem de Deus. Pode ser qualquer planejamento que não vem do Pai e que pode gerar para a gente uma situação de sofrimento. E aí a gente, no final da história, depois de ser fisgado por algo que a gente criou, inventou, a gente começa, Senhor, por que eu estou passando por isso? É isso que o Tiago falou que não deve ser feito. Não foi Deus, queridão, ele vai dizer, foi você. Não é Deus que está fazendo isso, não é Deus que está te colocando nessa situação. Você que foi fisgado por um desejo que não nasceu no coração de Deus, nasceu no seu, e agora está obstinado, está cego. Ele vai dizer mais, essa sedução, esse desejo, porque antes de eu avançar aqui, o que é isso? O desejo está no coração de todo mundo, né? Está no meu, está no seu, está de todo mundo. Vários, muitos, né? O que é um desejo? É algo que te encanta. É bonito aos seus olhos. Pode ser que você seja atraído por coisas que eu não sou, né? Eu não sei o que é. Pode ser que tenhamos coisas em comum. Enquanto é algo que, por algum motivo, né, despertou em nós essa atração, não é pecado. Não é pecado. Você tem um problema para resolver. Você tem, quem sabe, um objeto que precisa causar em você um afastamento, né? Não houve pecado ainda. Uma vez eu até preguei algo parecido, falei que a gente, ao invés de ficar combatendo o desejo, a gente deveria combater a ideia antes do desejo. Porque para a gente desejar, a gente tem que ter antes um desejo de desejar. Tem isso, né? Parece esquisito de ser dito. Eu não sei quem aqui lembra de um filme do Leonardo DiCaprio, que ele atuou, não era dele o filme, mas ele atuou como personagem principal, e que ele
tinha uma técnica, tinha uma equipe de plantar ideias. Vocês já viram esse filme? Aí as pessoas dormiam, né? Eles entravam no sonho da pessoa, sonhava junto, né? Era um personagem do sonho, e ele ia lá na última camada do sonho e plantava uma ideia lá. Era isso que eles faziam. Quando o cara acordava com aquele desejo de executar uma coisa que parecia que tinha sido ele, mas não foi ele, foi algo externo. O filme é interessante, né? É ficção, é claro. Se bem que tem gente que insiste que dá para fazer. Mas eu penso que tem algo de verdade naquilo, porque o desejo não nasce como um estalo. Há uma pré-condição de querer desejar coisas que não são boas. Isso você vai identificar em você, em mim, em todo mundo. Não é o desejo em si, é gostar do desejo, é cultivar o desejo. Ele não é queda ainda, não é pecado ainda, mas a gente gosta da ideia, não é? A ideia antes. Então, antes de ficar combatendo o desejo, decida antes não desejar coisas que podem lhe fazer mal. É uma decisão e tanto, ao invés de ficar lutando contra desejo. Ai meu Deus, não posso ver que eu fico louco. Era para eu ter decidido antes, que não seria atraído por isso. Mas vamos avançar. Primeiro a ideia, depois o desejo. O desejo, ele vai dizer assim, o desejo tendo concebido, perceba isso, que há uma vontade humana na concepção do desejo, tendo sido concebido, nasceu o parto do desejo, não é o pecado ainda, é o parto do desejo. Ele vai dizer, dá luz, o parto, né? O pecado. Por quê? Se o desejo for cultivado, a única coisa no final da história que separa você do pecado é a situação ideal. Eu até brinquei um dia, né? Eu falei, tem muita gente aí que só não peca porque é feio, porque ninguém quer pecar com ele, né? Mas o desejo tem, e há essa pré-condição de cair, você já percebe, né? Conversava ontem com o Mike e a Thalia, né? Ele estava falando dos indivíduos, né? Tu já vê no cara que o cara está mal intencionado, né? Já percebe, não, isso aí é furada, isso aí vai dar errado. Porque você já percebe que ela não fez nada, não caiu, né? Você não pode botar ele na guilhotina e mandar cortar a cabeça, não. Mas você percebe que tem ali, né, uma pré-condição para a coisa dar errada, né? Mas ainda não é pecado. Mas você já tem um problema, o Tiago está dizendo. Você está sendo seduzido. Esse desejo já foi concebido. O parto já está acontecendo. E a única coisa que separa você da queda é a situação ideal. Porque quando você se deparar com o alvo do seu desejo, você cai. Na verdade, quer saber? Você já programou a queda. É o que está acontecendo aqui. Já foi programada. Você já quer que isso aconteça. Só não aconteceu. Mas você quer. E cara, Tiago vai dizer, vai cair. Esse pecado, ele vem com um vírus junto com ele que gera morte. E a morte aqui tem N, né, desdobramentos, mas ele está falando da morte, do afastamento de Deus, porque o pecado gera isso, o afastamento de Deus. E ele fala, após se consumar o pecado, gera a morte. O que Tiago está dizendo aqui? Querido, você está sendo perseguido, eu sei que a situação é ruim, mas olhe para isso com alegria, entenda que Deus pode dar um jeito na coisa, você vai terminar essa história feliz porque viu a mão de Deus. Mas não diga, na hora da decisão, que é Deus que está fazendo. Não é Deus que está fazendo. Porque o mal, ele nasce do nosso pecado, do nosso coração, do nosso desejo. E quando isso acontecer, se a gente deixar que isso aconteça e não houver da nossa parte o desejo de não desejar coisas que não estão no coração de Deus, as coisas vão andar melhores. Mas se no final da história a gente já pré-decidiu que é isso que a gente quer, a queda é iminente. Aí a gente cai e cai. Entenda, eu não estou falando de pecado sexual somente não, que a gente tem a tendência a pensar nisso. Não estou falando disso não. Estou falando em entrar em uma situação de afastamento de Deus, porque a gente simplesmente deixou que os nossos desejos conduzissem a nossa vida e não Deus conduzisse a nossa vida. Aí agora você está numa situação terrível,
numa situação de sofrimento, né? Como esses caras estavam, numa situação de perseguição, numa situação de privação, numa situação de desconforto. Aí a gente olha para Deus e fala assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí Tiago, se eu fosse Tiago, eu ia terminar aqui: por favor, né, amigão? Por favor, é você que está causando isso. A maioria das vezes a gente vive uma vida, né, simples, que exige da gente crescimento espiritual, crescimento com Deus. As coisas estão em paz, mas a gente inventa uma moda. Começa inventando moda. E a coisa começa a desandar. E aí qual é a tendência? Senhor. Aí a gente vira Elias na caverna, né? Todos contra mim, Senhor, mas eu vencerei. Pô, cara, vamos ser honestos, né? Tiago vai dizer: não diga isso. Deus não faz isso. Você está fazendo isso. Ele continua, ele vai dizer, 16, o argumento dele, né? Ele, inclusive aqui, Tiago não é muito amável na sua carta, ele é bem objetivo, assim, é bem punch, né? Bem UFC. Mas aqui ele parece que está falando para crianças, né? Crianças no bom sentido, assim, de ingenuidade. Ele fala assim: meus amados irmãos, né? Meus amados, né? Não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por que ele está dizendo isso? Ele diz assim: meus queridos, meus amados, de Deus não vem nada ruim, de Deus não emana nada que é mal, de Deus vem tudo que é perfeito. Não é isso que ele diz? Todo dom perfeito vem do alto e descem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O que ele está dizendo que não há mudança aqui é o fato de que de Deus não emana nada que é mal, nada que é imperfeito, nada que nos coloque em uma situação de justamente risco, de queda, de ser seduzido, de ser fisgado por algo que vai nos levar ao afastamento dele mesmo. Perceba o tom aqui, ele está falando: ninguém diga, né? Ele está sendo aqui bem enfático, né? Eu posso imaginar, Tiago, ninguém diga que foi tentado por Deus, não foi, é o seu coração, ele é o objetivo. De repente ele muda, ele fala: meus amados, né? De Deus só vem o que é bom, todo dom perfeito, não é isso que ele diz? Toda boa dádiva, é isso que vem de Deus, e ele não muda nisso. No final da história, a gente olha o panorama bíblico. Difícil vai ser a gente encontrar um personagem que foi colocado em uma situação de risco, de queda, de pecado por Deus. Você não vai encontrar isso, não. Eu não sei nem se você já fez essa busca. Não vai achar. Vai lá assim no Google, né, ou algum buscador desse bíblico, coloca a palavra provação e procure os textos. Não tem um que Deus foi e colocou o cara num risco de queda, num risco de ser, quem sabe, seduzido por alguma... Nunca é assim. A palavra se confunde, mas Deus está sempre tentando nos aproximar dele. Deus está sempre tentando nos aperfeiçoar a fé. Deus está sempre tentando nos purificar, como a gente age com os filhos. É assim que Deus funciona. Mas na maioria das vezes, os problemas que nos justamente perseguem, a culpa toda nossa. Ele está dizendo: porque Deus não muda, Ele é bom, tudo que vem dele é bom, tudo que vem dele é maravilhoso, e não há mudança nem sombra de variação em Deus. Deus não produz o mal, Deus não gera o mal, Deus não é mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta pelo mal. Amém? Amém. Não vem de Deus, nunca vem de Deus, porque Deus não produz esse tipo de coisa, vem dos nossos corações. Eu até acho interessante, porque quando a coisa está muito ruim, a gente fala que foi o diabo ainda. Foi o diabo. O diabo é terrível, né? Mas eu não quero livrar a cara do cramunhão, não, porque não é meu papel aqui, eu não sou o advogado do diabo. Mas na maioria das vezes ele não precisa nem se dar o trabalho. A verdade seja dita. Ele não precisa nem se dar o trabalho, a gente já faz o trabalho por ele já. A gente já se mete em confusões, a gente já se mete em situações, e isso gera na gente justamente desconforto, perseguições, como foi dito, e a gente ainda quer sair de bonzinho, de gatinho da história, dizendo: estou sendo provado por Deus, olha como Deus, né? Mas eu vou sair vencedor. A ideia aqui nunca foi essa, porque Deus não tenta, porque Deus não nos leva a pecar,
porque Deus não nos coloca em situação de risco, e porque dele emana tudo aquilo que é bom, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. Ele vai dizer assim, segundo a sua vontade, versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Perceba o que o Tiago está dizendo. Ele diz, né? Deus não tenta ninguém. Vocês são seduzidos pelo desejo do coração de vocês. Ele vai dizer mais, porque dele vem tudo que é bom, toda perfeita, ele diz, todo dom perfeito, toda boa dádiva é o que emana de Deus. E ele fez justamente toda a obra redentora porque quis fazer. É o que ele está dizendo. Segundo a sua vontade, não foi ninguém que disse para Deus, não foi ninguém que mandou Deus. Ele quis, porque ele é bom, por sua vontade, ele nos gerou. Ele está falando aqui da salvação. Ele nos gerou pela palavra da verdade, que é o Evangelho, né? Para que fôssemos como, aqui que eu acho que está a grande sacada do texto, a gente até passa batido por isso, né? Ele que nos gerou, porque ele quis gerar, porque ele é bom, né? Todo dom perfeito vem dele, para que fôssemos como primeiros frutos de suas criaturas. O que ele está querendo dizer? O cenário aqui é o Antigo Testamento, ele está escrevendo para hebreus, né? Para judeus, e a gente sabe que os primeiros frutos da colheita era oferecido para Deus, e aqueles primeiros frutos era de Deus, e era ali para que, através desses primeiros frutos, Deus abençoasse toda a colheita, não é? Então o que Tiago está dizendo? Dele vem tudo que é bom, e ele, né, o exemplo de que Deus é bom, nos gerou segundo a sua vontade, segundo a palavra da verdade, para que nós fôssemos dele. Não é isso que ele está dizendo? Para que nós fôssemos dele, primícias ou primeiros frutos de suas criaturas. Qual é o grande lance? O desejo dos nossos corações, situação complicada, Deus não tenta ninguém, porque o que Deus faz é justamente tentar nos tolir de tomar decisões erradas. Como é que ele faz isso? Nos comprando. Nós somos dele, primícias de sua criação. Você não pertence mais a você mesmo. Entende o argumento de Tiago? O risco de queda deveria ser para aquele que não pertence a Deus. Mas aqueles que são primícias de Deus é dele, foi oferta para ele mesmo. Então esse não tem mais o centro em si mesmo. O centro é Deus. Ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Ele age da maneira segundo o coração de Deus. Não é mais sobre mim. Não é mais sobre a injustiça, olha que coisa terrível. Não é mais sobre desejos do meu coração, sobre o que Deus quer, sobre o que está no coração dele. Por isso que Tiago vai dizer, nós fomos gerados por ele, pela palavra da verdade, o Evangelho, para que fôssemos como os primeiros frutos que pertencem a ele, que são dele. E aí no final da história, não é essa a grande luta que está acontecendo? É sobre a minha obstinação, o meu desejo versus aquilo que Deus produz, que é o que é bom, que é o que é perfeito, que é toda boa dádiva. Quando a gente entra em furada é porque isso não vem de Deus, isso vem da gente. E não deveria vir, porque nós não temos mais vontade. Porque a nossa vontade deveria ser a vontade dele, não é isso? Porque ele nos comprou, porque nós somos o povo dele, porque ele nos escolheu, porque Jesus justamente morre para que nós fôssemos comprados para ele. É tudo sobre vontade aqui. Ele não está usando isso aqui à toa, ele não está chutando. Eu vou falar uma coisa bonita agora. Deus nos gerou. É o argumento ainda. O pecado é um problema de vocês, mas não é de Deus. Porque Deus, tudo que vem dele é bom. Inclusive vocês, que foram gerados, porque ele quis gerar, segundo a sua vontade, para que justamente fôssemos dele, primícias da criação. A nossa briga, brother, infelizmente, é contra Deus. Esse é o nosso problema. A gente sonha coisa que Deus não sonha. A gente deseja coisa que Deus não deseja. A gente sai atrás inventando um monte de moda e as coisas dão todas erradas. Porque a gente ainda não entendeu que não é mais sobre nós. É sobre Ele. Não é mais sobre mim, não é mais sobre você. Tudo bem, vamos lidar com a realidade. A gente sonha com tanto de coisa. A gente olha, né, para o mundo e diz, por que não? Mas até nisso a gente tem que ter cuidado. Eu um dia desses percebi que, todo mundo já sabe, né, que a minha fraqueza é guitarra, né? Todo mundo já sabe disso. Estava até conversando com o André ontem, eu falei assim, cara, quando eu perco o sono,
E isso não é muito difícil. Eu começo a pensar em problema, como resolver, é aquela coisa que todo mundo faz. Tem gente que conta carneirinho, né? Tem gente que, sei lá, vai saber, pensa. Uma vez eu conheci uma menina que dizia para dormir, pensava na cor azul. Eu falei, como é que consegue? Como é que é? Não, fica tudo azul e eu durmo. Eu já tentei, mas não funciona. Eu penso em guitarra. Eu começo, pô, aquela guitarra, daqui a pouco eu estou dormindo. Mas um dia desse eu me peguei, justamente, percebendo que na minha oração eu não falo sobre isso com Deus, não. Sabia? Eu tiro. E aí eu me perguntei, por que eu não falo sobre essa minha compulsão por instrumento? Porque pode ser que se eu disser, Deus diga, não quero mais. E aí o que eu faço? O sentimento por trás era esse, medo de Deus dizer assim, não quero mais isso, José. Tu está exagerando. Isso está começando a ficar feio. Aí eu não falo. Não, isso aqui Deus não mexe. Porque no final da história não é sobre mais o que eu desejo, é sobre o que Deus deseja. Porque dele vem tudo que é bom, toda boa dádiva vem dele. Tudo que é bom e perfeito vem dele. Por isso que a gente precisa entender que nós somos dele. E a gente precisa esperar ele decidir para que a gente tome a decisão que ele quer. Porque quando a gente começa a justamente ser fisgado, lascou-se. A coisa vai desandar. E ele diz mais, ele diz no 19 assim, aqui tem uma questão interessante que é, no grego, embora o grego não use pontuação, o tom é de pergunta, é como se ele dissesse assim, meus amados irmãos, vocês não sabem, né? Aqui está assim, meus amados irmãos, tende certeza disso, mas no grego é como se ele dissesse, meus amados irmãos, vocês não sabem, vocês nunca perceberam que todo homem deve estar pronto a ouvir. Percebam que, se você ler isso aqui correndo, vai achar que são máximas, né? Cada versículo é uma coisa que ele fala, como um livro sapiencial, como um provérbio, mas não é, é o mesmo argumento ainda. Ele fala, vocês não sabem, vocês nunca perceberam que todo homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio para falar e para se irar. Olha que é a mesma situação, risco de queda, né? Desejo do coração, o cara já decidiu irar-se antes da ira. É o típico que fala assim, se acontecer comigo, meta a mão na cara. Nem aconteceu, né? Mas ele já decidiu, já está decidido, isso não precisa só acontecer para ele meter a mão na cara mesmo, né? Eu mesmo de lá, se fosse comigo, eu não sei se eu aguentaria, né? Eu falo isso. Não, já é um pré-requisito para se a coisa acontecer de errado, né? Ele vai dizer, meus amados irmãos, vocês não sabem que o homem deve estar pronto a ouvir. Vamos lá, ouvir o quê? Aí você imagina, não, a gente tem que ouvir as pessoas, né? Eu devo ouvir as pessoas, devo ouvir mais do que falar. E as pessoas acham que Tiago está aqui, né, fazendo ponderações éticas. Não é isso, não. Ele está falando que um dos grandes problemas do sofrimento, da privação, da perseguição, da prova, é porque a gente não está justamente interessado em ouvir o que ele tem para dizer para a gente. É disso que ele está falando. Ele está dizendo que a situação em que a gente está justamente é porque nós não estamos ouvindo o que Deus quer dizer. Percebe? É porque nós justamente não temos o desejo constante de ouvirmos sempre, cada vez mais, de estarmos decididos a querer aprender. Aprender do quê? Não é fácil de Deus, mas como? Através das Escrituras. É disso que o Tiago está falando. Tiago conhece as cartas paulinas, Tiago conhece os evangelhos, ele conhece as Escrituras que eram lidas na igreja. E ele está dizendo justamente que um dos problemas que a gente se encontra tantas vezes é porque a gente não quer ouvir. A gente não está apto a ouvir. A gente quer falar. A gente quer justamente expor a nossa opinião, o nosso ponto de vista, os nossos planos, mas não quer ouvir. Ele vai dizer, vocês não sabiam que todo homem deve estar pronto para ouvir antes? Ele diz mais, ele diz, ser tardio para se irar. Ele conclui o 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira que vem da gente, justamente esse sentimento, né, de se achar injustiçado, né? É como o cristão aqui estivesse olhando assim, olha os ricos,
eles são injustos, e olha a vida deles como prospera. Olha, eu sou cristão, eu entendi que Jesus é o Messias, olha como é que eu estou sendo privado. Aí Tiago vai fazer, né? Vai dizer, fazendo um resumo de tudo que a gente leu até agora. Amigo, não pense assim, você está passando privação, entenda que Deus pode produzir algo bom disso. Não entre nessa vibe de começar a se achar injustiçado pelo mundo, né? Não funciona assim. Que o pobre, na sua pobreza, né, entenda que foi elevado por Deus, que Deus o salvou, né? E o rico não confie na riqueza, confie em Deus, ele vai dizer. Porque feliz é o homem que suporta essa situação e sai justamente fiel disso, porque alcançará a coroa da vida, é o que ele diz. Mas ele vai dizer, porém, estando nessa situação, não diga que foi Deus, porque não foi. Porque o que causa isso, na maioria das vezes, somos nós, né? Porque ele vai dizer no versículo 14, nós somos tentados pelos nossos desejos. Porque de Deus vem tudo que é bom. E vocês foram gerados por Deus para serem dele, na verdade, para serem dele, para que as suas decisões fossem a decisão dele, para que os seus desejos fossem os desejos dele. E aí ele vai dizer, vocês não sabem, nunca perceberam que todo homem deve primeiro ouvir. Perceba que o argumento aqui fica lindo assim, né? Primeiro ouvir, antes de falar, antes de se irar, tem que estar apto, tem que estar perseguindo, tem que estar atrás justamente de ouvir o que Deus tem para dizer para nós, antes de qualquer decisão. Porque se a gente tomar a decisão justamente levado pelos nossos corações, o que vai causar vai ser ira, vai ser queda, vai ser uma justiça que a gente vai tentar produzir, que não provém de Deus, é nossa. E aí, no final da história, quanto que a gente tem que desistir? Segundo lá, o texto que a gente leu do Bob Marley, porque falar de desistência é complicado. Desistir, Deus, como assim? A gente tem que lutar pelos nossos sonhos? Não sei, eu não sei não. Eu até escrevi, né? Produzi uma frase sapiencial lá, que às vezes desistir pode ser o grande passo para a conquista. Porque pode ser que a gente esteja obstinado em coisas que não tem nada a ver com Deus. Viajamos na maionese, porque não entendemos que fomos gerados segundo o coração dele para sermos dele, para que as nossas ações venham dele. E como é que isso vai se dar, José? Como é que isso vai se dar, Tiago? Aqui, ó. Todo homem, toda pessoa deve estar desejoso de ouvir antes, ele vai dizer. Ouça antes. Não estou ouvindo. É porque você está desintonizado. A estação que você está ali, ó, ela está fora de sintonia da rádio que Deus fala. Não é rádio evangélica. Essa aí Deus dificilmente fala. Entende isso? É sintonizar o nosso ouvido na mesma frequência. Eu uma vez já contei isso, vou contar, isso é legal pra caramba, pelo menos hoje é legal, na época não foi. Quando a Lidiane estava grávida, né, prestes a ganhar o Luca, a gente ia para fazer ultrassonografia, né? E era, à medida que o parto vinha se aproximando, era mais constante. E uma vez eu fiquei impressionado, acho que foi até a primeira, coraçãozinho batendo rápido, né? Mas uma velocidade. Eu falei, caramba, é assim mesmo, preocupado na maneira de primeira viagem, né? Mas tá rápido demais, né? Será que tem um problema, né? E aí a doutora falou, não, o coraçãozinho dele é assim mesmo, é rapidinho, né? Porque é pequenininho e ele precisa trabalhar e tal. E eu saí de lá, assim, nunca tinha parado para pensar como é o batimento cardíaco de um feto, né? Não tinha parado para pensar nisso. Mas eu percebi que, quando eu vi aquilo, meu coração também deu uma acelerada de preocupação. E a conclusão que eu cheguei, eu não cheirei nada, é que eu cheguei, não cheirei mesmo não, embora tenha gente que diga que eu pregue, esquece essa história. A conclusão que eu cheguei é que a gente, às vezes, fica numa sintonia diferente do coração de Deus. O coração de Deus tem uma pulsação, ela é perfeita, ela é cadente, há uma cadência, é belo, sabe? Pulsa de maneira perfeita. O nosso é que fica descompassado, já desde bebezinho, já começa a descompassar. E a grande ideia por trás do texto de Tiago, o grande desafio de Tiago, é que a gente, no final da história, ajuste a batida do nosso coração na mesma pulsação que o coração de Deus. Quando a gente conseguir fazer isso, aí a gente vai ouvir Deus falar com a gente. Por isso que ele fala assim, o homem seja
rápido, desejoso de ouvir Deus, antes de tomar decisões. Porque depois pode ser que isso gere problema. E a ira que isso vai gerar da situação que você entrou, não vem de Deus. Porque há um descompasso nos nossos corações. Amém? Eu acho que é isso. Desista quando isso não vier de Deus. Insista quando Deus estiver à frente da nossa vida. Vamos ficar em pé e orar?